o rei que venceu guerras, mas falar de Davi é entender que ele foi o rei músico também. Haja vista que a sua esposa fica maravilhada e espantada a se dizer que quando Davi salta e começa a dançar, e não só dança, mas ele começa a louvar ao Senhor pela arca e pela presença do Eterno. Davi sabia que através da música, que através da canção, que através das cordas, ele expressava o sentimento que ele tinha para Deus. Davi não só amava a música, mas também Davi amava um confronto. E qual era o confronto, pregador? Ele amava tanto o confronto que ele venceu um urso e tirou a ovelha da boca do urso. Ele amava tanto o confronto que ele tirou a ovelha da boca de um leão. Ah, como ele amava confronto. Ele não só amava confronto, mas Davi também amava falar com Deus sozinho. Perceba você que a história de Davi nunca começou com cheio de amigos ou com a parentela apoiando ele. Perceba você que ninguém apoia Davi dizendo para Davi: quando você crescer, você vai ser um excelente músico. Quando você crescer, você vai ser um excelente compositor. Quando você crescer, você vai ser um grande rei. Quando você crescer, você vai ser um grande chefe de exército. Ninguém apoia a Davi. Ninguém está batendo ao ombro de Davi dizendo: Davi, vai, porque já deu certo. Davi, vai, porque vai funcionar. Eu não vejo na história de Davi alguém apoiando ele e dizendo para Davi: Davi, você não precisa mais sonhar, porque os seus sonhos se tornarão realidade. Eu não vejo um pai de Davi dizendo para Davi: Davi, meu filho, você vai conseguir conquistar tudo aquilo que eu não conquistei. Eu também não vejo o pai de Davi falando para ele. Eu não vejo a mãe de Davi apoiando Davi dizendo: meu filho, você vai vencer, você vai lutar, você vai ser um guerreiro, o seu nome vai ser aclamado pelas multidões. Eu não vejo os irmãos de Davi aplaudindo a Davi ou elogiando a Davi pelo ato que ele fez, por alguma coisa que ele fez. Nem sequer quando Davi levava marmita para os seus irmãos, os irmãos não agradeciam, simplesmente um obrigado. Ele não tem obrigado dos irmãos, ele não tem um por favor dos irmãos, ele tem um logo dos irmãos, um já dos irmãos. Ele não sabe o que é ser elogiado por alguém. Davi também não sabe o que é ser amado de verdade. Davi também não sabe o que é ser ajudado por alguém, o que é ser levantado por alguém. Davi também não sabe o que é alguém estender a mão para ele. Sabe o que me admira na história de Davi? É que Davi cresce sozinho. Repita comigo: sozinho. Sozinho. Davi cresce sozinho e ele vai crescendo, e conforme Davi cresce, Davi entende que o crescimento dele não depende mais de ninguém. Davi entende que o crescimento dele não dependia da mãe dele, não dependia dos seus irmãos, mas o crescimento de Davi dependia dele mesmo. Perceba você que é uma verdade pregada quando nós entendemos o texto que Davi era um jovem sozinho. Além de ser sozinho, Davi também era um jovem que amava louvar ao Senhor. Cada vez que ele louvava, cada vez que ele entoava, cada vez que ele pegava a harpa, e as notas que Davi soltava era como choro, era como pranto, era como consolo ao Espírito consolar a alma de Davi. Porque Davi não tem ninguém. Davi amava ficar sozinho, porque ele já é rejeitado. Ele aproveita para ficar sozinho, porque não tem ninguém para conversar com ele. Não tem ninguém para dizer: Davi, como foi o seu dia hoje? Com que você sentou hoje? O que você comeu hoje? Como foi a sua tarde? Como passou a sua manhã? Davi não tem ninguém para poder conversar.
Perceba você que eu estou pregando sobre um jovem que não tem ninguém para dizer para ele: você precisa louvar ao Senhor. Perceba você que nem a família de Davi está dizendo para Davi: vai para a igreja, Davi, fica no grupo dos jovens, Davi. Não, Davi, ele tem a capacidade o suficiente para entender que o crescimento só depende dele. Davi entende isso, e quando Davi entende isso, ele vai para um ambiente que, desculpe a palavra, é desagradável para um jovem estar. E qual é o ambiente? O ambiente é o famoso pasto de Davi. É o ambiente aonde ele estava assentado e louvava ao Senhor sozinho. Foi dentro do pasto que ele conheceu a voz de Deus. Foi dentro do pasto que ele ouviu o Espírito bradar. Foi dentro do pasto que ele teve a experiência de guerra. Foi dentro do pasto, sozinho, sem ninguém, que ele teve a maior experiência da sua vida. Foi sozinho, sem ninguém, mas ele teve experiência. Aleluia! Qual foi a experiência? A experiência de Davi foi vencer os conflitos sozinho. A primeira experiência de Davi foi vencer os conflitos sozinho. Perceba você que Davi está dentro do pasto, e ele não só está dentro do pasto sozinho, mas ele também louva sozinho, ele come sozinho, ele ora sozinho, ele chora sozinho. Não tem ninguém para dizer: chega de chorar, Davi, levanta do pasto. Chega de sofrer, Davi, levanta do pasto. Mas sai que me admira é quando eu leio o capítulo de número 17, o versículo de número 33, é que vai chegar o momento de Davi, é que vai chegar a hora de Davi. E qual é a hora? E qual é o momento que Davi chega? É quando